Bom, eu corto em partes para não ficar muito pesado nem cansativo para as pessoas que queiram ver e ouvir. Mas óbvio, algum dia eu posso fazer algo de mais de uma hora num vídeo só. Então, se você tem preguiça, é melhor nem assistir. Então, é, o pastor aí está defendendo o dízimo, que ele diz que está no Novo Testamento, mas eu vi que ainda ele não saiu do Velho Testamento. Eu estou falando na linguagem deles. Então vamos seguindo aí. Jesus sabe, quem tenta dar uma desperto com César, vai tentar dar um desperto com Deus. Entendi, vamos resolver isso, vamos passar régua. Mas de vez em quando você tem uma pessoa que acredita em uma mente ilustre e brilhante e diz, Jesus estava falando só para os judeus. Eu digo, com quem você queria que ele tivesse falado? Ele nunca saiu de Israel? Ué, ele podia ter falado com qualquer um. Se ele falou com judeus e a prática que eles faziam vale para o dia de hoje, então você tem que fazer todos os preceitos da lei mosaica. É óbvio que ele tinha que falar, não estou falando que não deveria ter falado com os judeus, porque era da época mesmo. E ele também era subjugado a isso. Né? Mas ele veio para trazer algo novo, uma nova aliança, as boas novas, porque já era tempo. Então, quando alguém quer, ele sempre quer falar desdenhando da pessoa. Mas é óbvio, ele falou com a pessoa que tinha na época, ué. Mas você percebe que hoje, ele falando para os judeus da época, não é necessário hoje em dia. Os judeus praticavam o quê? Senão a lei de Moisés, que a lei foi dada a Israel. Agora a pergunta é, o ensino... Aí o gado gospel, que pra caramba, o gado gospel acha tudo muito engraçado, entende? Acha tudo muito legal, porque o líder aí tem que fazer a mente aos poucos das pessoas a falar que isso tem no Novo Testamento, não é só do Velho e também não é do Velho. Vamos ver o que ele vai falar. dele se limitava só aos judeus que praticavam a lei? Não. Jesus não veio criar uma espécie, os evangelhos não são uma espécie de Deuteronômio, repetição da lei. Ele não veio falar da lei para quem já praticava a lei. O tempo todo você vai ver Jesus dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, um novo mandamento vos dou. O livro de Hebreus diz que a O livro de Hebreus. Então o senhor cita do livro de Hebreus o que eu disse no segmento anterior, na parte anterior, que o testamento só tem validade na morte do testador, ou o senhor pulou essa parte? Não tem a manipulação da Bíblia, o versículo na Bíblia do senhor? Então vamos ser sinceros, né? O senhor é conveniente aquilo que o senhor quer passar. salvação foi inicialmente anunciada por nosso Senhor Jesus e continuada pelos apóstolos. Não há nada proclamado no Novo Testamento que não seja uma extensão do que Jesus ensinou. E Jesus disse, vocês vão, façam discípulos das nações, gentios, não judeus, e ensine eles a guardar o que eu tenho mandado a vocês. O dízimo. Vai lá e manda os apóstolos, discípulos a falar do dízimo para os gentios. Meu pai do céu. A gente era um imundo para aquela época. Se esse daí que está defendendo um preceito da lei, dizendo que é para os dias de hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, e que o Messias defendeu, como se estivesse defendendo isso daí hoje em dia, que é um absurdo falar isso, às vezes é melhor me segurar. Vamos lá. Inclusive dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus e dizer, dê o dízimo sem negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. Não. Não é o dízimo sem negligenciar a fé. Ele já quer misturar uma coisa a outra. Quer misturar uma passagem aqui com essa daqui. Calma aí. A gente já fez a interpretação das duas. Por que quer misturar do nada? Ele quer alguma coisa com isso. E tem que manter o processo religioso. E cortaram, não fui eu que cortei. Por isso que tem ali a marca d'água do vídeo show.
E já o povo tá rindo aí já. Muito engraçado. Abre comigo no livro de Hebreus, no capítulo 7 de Eu gosto de Hebreus. Hebreus. Vamos lá. Vamos lá, pastor. Eu vou abrir aqui contigo agora. Aqui, ó, Hebreus, certinho. Vamos lá. A partir do versículo 1. O final do versículo 6, falando de Cristo, diz que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdotal é essa. A gente conhece a ordem de Levi ou de Arão. A partir do versículo 1, ele começa a falar do Melquisedeque. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, Hebreus 7:1, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem... Ô, pastor, falou pro pessoal que era o dízimo de tudo, né? Se ele voltou da guerra, qual que era esse dízimo? Mas vamos deixar. Mãe sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Há uma discussão na teologia se Melquisedeque é uma teofania, uma aparição de Cristo ou um tipo. Minha opinião é... Isso daí eu não vou discutir porque eu ainda não cheguei nisso daí, mas em breve vou estar com a opinião formada aí. É um tipo, o texto diz que ele foi feito semelhante. Mas independente do que a pessoa pensa ou acha, não muda o que vem a seguir. Ele segue agora falando de Melquisedeque. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentro... Ué, pastor, explica pro povo o dízimo da melhor parte dos despojos. Aí o senhor fala pro povo que está aí o que é despojo, o que era o dízimo dos despojos da guerra que o Abraão deu. O senhor faltou explicar isso. Então, se isso daqui é para praticar hoje em dia, então eu vou sair matando os outros e pegar roubo. Se o pastor aí não vai explicar, eu explico para vocês que estão assistindo. Despojos é objeto de roubo na guerra. É alguém entrar na sua casa, te matar, fazer tudo o que quiser com a sua filha ou seu filho e ainda te roubar e vai dar para alguém ainda. Isso é despojo, esse é o dízimo de tudo. É para praticar isso hoje em dia? Pastor, explica mais um pouco, né? Os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tem o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora... Do povo da tribo, né, que estava dentro aí, na região aí da tribo de Levi. Que, por isso que é Levíticos, que é os preceitos da lei, que é o dízimo, que não precisa praticar hoje em dia. Mas esse pastor, como qualquer um outro, tem que contar uma história, eu esqueci o ditado popular, mas para tentar resguardar o processo religioso. Tenham esses descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Outra versão diz: o menor é abençoado pelo maior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Para você entender essa declaração, a gente tem que entender o texto que ele está falando. Gênesis 14. Há uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Os 5 não conseguiram resistir os 4. Entre os 5 estava o rei de Sodoma. Quando perderam a batalha, todo o despojo de guerra foi tomado. E junto com ele, a Bíblia diz que Ló, sobrinho de Abraão, e os seus bens, junto com tudo que era de Sodoma, foi levado. A notícia chega em Abraão. Quando a notícia chega em Abraão e diz: olha, teu sobrinho foi levado escravo. Se fosse por causa de uma dívida, a forma de Abraão resgatá-lo seria o pagamento da dívida. Como ele foi tomado pela espada, Abraão decide resgatá-lo pela espada. Agora olha o absurdo. 5 reis com seus exércitos
Não resistiram 4 reis com seus exércitos. Quando a notícia chega para Abraão, Abraão diz, vamos resolver a treta. A Bíblia diz que ele pega 318 homens, nascidos e treinados em casa. Mas isso não é um exército. É malemão batalhão. E eu imagino ele falando para os caras, vamos cair para cima dos reis? Irmão, você consegue imaginar o nível de insanidade e loucura que é isso? Nós vamos sozinhos? Abraão diz, não, estou chamando os vizinhos ali também em cima. Disse, não. É o Shaddai, o Todo-Poderoso, se a vai com a gente. Abraão diz, claro que vai. Isso na minha imaginação, santificado pelo Espírito Santo, esse diálogo. Eu imagino esse cara falando para ele, estamos dentro. Irmão, eles vão para uma guerra, é impossível. E a Bíblia diz que Abraão venceu os 4 reis. E quando ele vence, ele toma o despojo não dos 4. Porque os 4 já tinham pego o despojo dos 5. Então ele agora volta com o despojo. Não é pego, roubado. Ele não quer falar o real sentido da palavra pro povo falar assim, tá querendo defender hoje em dia, então eu tenho que roubar do meu próximo? Ele não quer falar pegou, não é pegou não, matou, roubou. E esse é o despojo, é objeto de roubo. Então fala certo, ô pastor. Tá contando a história aí e esquece de falar essas palavras tão chaves na hora. É meio estranho, né? E você viu, quando é pra guerra eles dão uma exaltada. Mas quando é o Messias falando, ou diminui ou tentam dizer que é outra coisa. Você vê, né? De 9 reis com seus exércitos. Ele já era rico quando foi. Mas ele volta o Bill Gates. Não, acho que agora é o mexicano de novo. Eu nunca sei quem é o mais rico do mundo. Uma mudança de lugar rápido. Ele volta o cara, irmão. Quando ele está voltando com aquilo tudo, o rei de Sodoma vem ao encontro dele. E diz, cara, eu sei que é tudo teu, pelas leis de guerra, já estava tudo perdido, mas você não precisa disso tudo. Me dá pelo menos o povo. Você não precisa de gente para comer o patrimônio, fica os bens, é seu por direito. Me devolve o povo, que eu sem povo não sou ninguém. Abraão olha para ele e diz, eu não vou ficar com a sandália do que é seu. Imagina o rei de Sodoma dizendo, vai devolver tudo? Ele diz, tudo também não. Porque além do despojo de guerra que meus vizinhos pegaram, isso é decisão deles. Tem uma coisa que não é sua, não é minha, não é de nenhum de nós. A Bíblia diz que Abraão separa o dízimo de tudo. E não só o dízimo. Hebreus diz que ele tira o dízimo dos melhores despojos. O dízimo dos melhores despojos. Fala pro povo, que aí tá no texto bem claro, o que é o despojos da guerra. E se o senhor está enaltecendo isso positivamente, então o senhor está dizendo que o objeto de roubo, ou roubo não era roubo antes, ou roubo era algo bom antes. Agora na boca do senhor está virando positivo, então. Então hoje em dia eu tenho que dar para Deus fisicamente, né, a parte do orçamento, igual o senhor quis dizer, na parte que o Messias fala que dá ao César o que é de César e do Criador o que é do Criador. Então eu vou ter que roubar do meu próximo, ou tenho que ir lá guerrear, pegar 300 e poucos homens e lá guerrear, matar e pegar os despojos de volta. não é só a 10ª parte, é a melhor das 10 partes. Aí o otário que você tá aí, você que tá passando fome aí, o otário dentro do meu templo, você não é para dar só o 10% não, isso não tá sendo suficiente. Tem que dar o melhor de tudo. Pode ser 20, 30, o que for, do seu coração. Mas não se esqueça que tem que ser despojos. Mas eu não vou explicar para você o que é despojos. Eu só vou tentar incutir na sua mente alguma ideia de que falsa e sem base nenhuma, de que existe no Novo Testamento e é para nós praticar. Claro, ele falou para os judeus, eram os judeus que estavam na época. Mas a gente tem que praticar. Olha o Messias falando. Ele tira o melhor do despojo e diz, nisso você não toca. E agora vem Melquisedeque, trazendo o quê? Pão e vinho. A Bíblia diz, feito semelhante ao Altíssimo. Hebreus capítulo 7, versículo 8, quando diz, aliás, aqui são homens mortais que recebem os dízimos. Ele está falando de quem? Da tribo de Levi. Ele diz, porém, ali, ele está remetendo ao texto que envolve Melquisedeque e Abraão. Aquele de quem se testifica que vive. Então entenda que Melquisedeque é uma figura de Cristo, de um novo sacerdócio que viria depois substituir o sacerdócio levítico a quem Deus entregou os dízimos. Então, com isso em mente, vamos continuar lendo. 9. Os dízimos. Mas que não era dinheiro, o pastor.
O senhor não leu lá junto, dizendo que o Criador estava. O Salvador estava falando positivamente daquilo lá, que eles estão fazendo certo, que é do endro, da hortelã e do cominho. Então, não virou dinheiro. Ou virou dinheiro, ou era dinheiro na parte que o Messias falou, dá a César o que é de César. O Messias fez bem uma separação que vocês tentam misturar. Mas vamos lá que tá acabando isso daí. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, porque essa era a ordenança da lei, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele não tinha ainda sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Preste atenção. A tribo de Levi é quem no Velho Testamento recebia os dízimos. Deus deu a eles o dízimo como destino, ok? A Bíblia diz que quando Abraão... O dízimo que era a parte da colheita das pessoas. Da que as pessoas recolhiam dos seus campos. Ou seja, era comida, vamos dizer assim, entende? Se curva diante de Melquisedeque, a figura de um sacerdócio maior. Não é Abraão na tipologia que está entregando os dízimos, é Levi. Quem é Levi? Bisneto de Abraão. Abraão ainda teria Isaac, que teria Jacó, que Deus muda o nome para Israel, que teria os 12 filhos, e um deles Israel. é Levi. Mas nesse ato, porque a Bíblia está trabalhando uma tipologia que não pode ser desprezada, a Bíblia diz que... Israel, cara. Israel. 3 criaturas. Mas pesquisa aí para você ver, é uma informação de bandeja. Levi ainda estava nos lombos do seu pai, em outras palavras, não tinha sido gerado, estava gerações lá atrás. Mas quando Abraão se curva diante de um sacerdócio maior, ele representa Levi. Ele representa a transição futura de um sacerdócio da velha aliança para um outro da nova. Oh, então ele conhece a velha e a nova aliança. Pô, então o senhor leu então o livro de Hebreus, rapaz. Então fala pro povo aí que tá aí dentro que o que o senhor falou que era do Novo Testamento não é. O que o senhor tá lendo do Novo Testamento que está se referindo a algo, vamos dizer assim, velho, é agora, Hebreus aí no final. Hebreus aqui. Entende? Então, então o senhor sabe, o senhor conhece, né? É evidente que Jesus está representado em Melquisedeque quando vem trazendo pão e vinho, o elemento de recordação da redenção da nova aliança. Mas é nesse encontro que a velha... Redenção da nova aliança, mas não vem querer justificar que isso é a santa ceia que praticam hoje em dia. Porque isso que está aí é a ceia mitraica. Pesquisa para você ver. Ordem sacerdotal se curva e diz: a partir de agora, com a sua chegada, os dízimos não são mais nossos, são teus. Se isso não é a transferência do dízimo de uma aliança para outra, me explica o que é. Porque não vejo alguém falar contra o dízimo que dê uma explicação decente para uma tipologia tão clara. Irmão, o que eu e você precisamos entender não é pagar dízimo por obrigação. Cortou. Não é por obrigação, claro, né? Hoje em dia eles falam que não é por obrigação, mas é o que é proposto no seu coração e usa um texto, que, se não me engano, o emissário Shaul, que as pessoas chamam de apóstolo Paulo, disse, né, cada um contribua com que é proposto, que é do seu coração. Mas claro que ele estava falando de dar aos pobres, então nunca na mão desse pessoal e na mão de Deus. Porque Deus não precisa de algo físico da tua mão, não precisa que você fique batendo palma, cantando para Ele, não precisa que você caminhe um caminho físico para chegar até Ele. Ele não habita nesses lugares. Estevão, antes de ser apedrejado, falou muitas coisas verdadeiras, mas o que as pessoas ficaram com raiva dele e o mataram? O povo, influenciado mais uma vez pelos líderes religiosos da época, esse pessoal, pastor, padre, bispo, guru e tantas outras religiões que têm vários nomes, mas são líderes religiosos do mesmo jeito, quando Estevão disse, o Criador que habita, que criou os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. E isso é o que despertou a ira no pessoal da época e que o apedrejou. Então, cuidado com esse pessoal. Esse pessoal aí, inclusive ele, não ele só, mas o pomar inteiro da onde que ele está enfiado,
nesse galho podre que é o sistema religioso, foi o mesmo que matou o Messias. E que não vai pensar nem duas vezes e ir atrás de alguém que fala as mesmas coisas. Então, cuidado com esse pessoal. Não existe dízimo para a gente praticar nos dias de hoje. E essa era uma prática da velha aliança, para a tribo de Levi, de Israel, e nunca foi dinheiro. E ele não explicou. Despojos da guerra é objeto de roubo. É a mesma coisa de que alguém assaltar tua casa e levar aquele objeto e dar para alguém. Eu estou dando o dízimo de tudo, ou seja, os despojos do que eu assaltei, que no caso é guerrear para aquela época. Então, o pastor esqueceu de explicar isso. Eu quero pensar que ele esqueceu mesmo, que ele não leu o livro de Hebreus direito e não viu que o testamento só tem validade com a morte do testador e que ele não esteja enganando o povo, né? Eu quero pensar isso. Bom, não sei quantos minutos eu tenho ainda. Eu vou gravar mais vídeos depois desse. Claro que a maioria das vezes eu não vou soltar uma atrás da outra gravação, vou intercalar com alguma publicação, seja de minha autoria ou não, mas estarei fazendo. Muito obrigado por você que assistiu até aqui.